Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Servos com a Bola, esse seu podcast de toda segunda-feira à noite que você já está acostumado a acompanhar. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem com os amigos. Segunda-feira, mais uma semana começando, e eu tenho certeza que será uma semana abençoada na sua vida, porque Deus tem os melhores planos para você. E ele já diz isso para a gente em Jeremias 29, 11. Os planos de Deus são para nos fazer prosperar e não para nos causar dor e prejuízo. Os planos de Deus são para nos dar esperança e um futuro melhor. Essa palavra de Deus, se você crê nessa palavra, vá em frente, não temas, não desanime. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. E hoje aqui nós vamos receber uma pessoa, um jogador que vai poder falar. Finalmente, eu estou trazendo aqui no Servos com a Bola um jogador que vai poder falar sobre o futebol nos Estados Unidos. Porque vocês sabem que o cenário do futebol mundial, nos próximos 3 anos, as principais competições da FIFA, as principais serão realizadas aqui, nos Estados Unidos. Esse ano nós teremos a Copa América, ano que vem o Mundial Interclubes, né, no modelo novo, num formato novo, e depois a Copa do Mundo em 2026. Então, ninguém melhor para falar do futebol nos Estados Unidos do que o meu convidado de hoje, Marcelo Saragossa, que jogou aqui toda a carreira dele, mas iniciou no São Paulo. Xará, obrigado por ter vindo. Pô, eu estava querendo muito te trazer aqui justamente para que o nosso público possa conhecer e entender um pouco melhor do futebol aqui nos Estados Unidos, né? E o Marcelo ele vai contar para vocês o início da carreira dele no São Paulo. Toda a base dele foi feita no São Paulo. E depois ele veio, já no profissional, ele veio jogar aqui nos Estados Unidos e fez a carreira dele toda aqui nos Estados Unidos, na terra do tio Sam. Mas olha só, antes dele contar, ele fala inglês, logicamente, bem, tantos anos morando aqui nos Estados Unidos, fala o inglês bem. Mas se você quer aprender o inglês, quer falar o inglês fluente e pensa vir morar nos Estados Unidos para aprimorar o seu inglês, a dica dos Servos com a Bola é a ULA América Escola de Inglês. ULA América Escola de Inglês, www.ulamerica.com. Entre em contato com a ULA América, você vai poder ter todas as informações de como proceder para conseguir o seu visto de estudante no Brasil, no consulado americano no Brasil, e poder se planejar para vir morar nos Estados Unidos e aprender o inglês. Aliás, o inglês é o idioma universal e sei que muitos brasileiros têm planejado estudar inglês aqui, tem muita gente vivendo aqui também no F1, né? Tá sendo um planejamento familiar. Verdade. Né? Empresários que conseguem gerenciar seu negócio, tocar o seu negócio à distância, online. Tem muitas famílias brasileiras morando aqui, os filhos estudam nos bons colégios, a escola pública aqui é maravilhosa, e tem a segurança, aprende o idioma, né, fala o inglês fluente e toca a sua vida aqui. Então, não deixem de seguir essa dica, você que quer estudar inglês, ULA América Escola de Inglês. E se você quer comprar um carro, quer trocar o seu carro, o Stitcar Auto Sales é outra dica do Servos com a Bola. Meu amigo Luiz Martelotti está sempre de braços abertos, esperando por você que mora aqui em Orlando, ou mora na Flórida, ou está até no Brasil e está vindo morar aqui em Orlando e quer já ter o seu carro te esperando no aeroporto. Acesse www.stitautos.com. stitautos.com, ali você escolhe a sua marca, tem vários modelos, e você pode fazer o Pix no Brasil, né, e já chegar aqui com o carro te esperando no aeroporto. Vale muito a pena, ou se você mora aqui, vai lá, dá um pulinho lá, toma um café, conheça os carros da Stitcar Auto Sales, que eu tenho certeza que você vai sair de lá muito satisfeito. E para quem está planejando vir morar nos Estados Unidos, você precisa, logicamente, ter todo um planejamento financeiro. Ou se você também está no Brasil e está precisando, está nos Estados Unidos, qualquer parte do mundo que você possa estar nos assistindo, RJ+,
soluções financeiras completas. Nessa empresa, você vai ter a possibilidade de diversificar seu investimento, porque eles têm profissionais muito qualificados que vão orientar você da melhor maneira possível. Então, acesse www.rjmais.com e conheça os produtos que essa empresa fantástica pode te oferecer, te direcionando para que você tenha sempre os melhores investimentos e possa ficar satisfeito com a sua lucratividade. RJ+, soluções financeiras completas. Xará, a gente tem um parceiro aqui mais novo e quero agradecer muito a Marta pela confiança nessa parceria, que é a DTB Florida Realty. E o mercado imobiliário tem crescido muito aqui em Orlando, né? Você mora aqui já há bastante tempo. Aliás, tu ia morar em outra cidade, mas desistiu e veio morar em Orlando. Eu acredito que por causa disso, porque Orlando acho que é a capital brasileira nos Estados Unidos. Já foi Nova York, já foi Boston, né, Massachusetts, mas agora eu acho que a capital brasileira nos Estados Unidos é Orlando, porque realmente eu tenho acompanhado como eu trabalho lá na Câmara de Comércio e os brasileiros estão invadindo Orlando. E isso é muito legal e por isso você precisa consultar um dos profissionais da DTB. Se você quer comprar seu imóvel, quer comprar sua casa aqui em Orlando, a DTB vai te proporcionar várias opções para que você possa comprar a casa dos seus sonhos aqui nos Estados Unidos. Muita gente comprando casa de vacations, né, e vindo aqui passar férias e depois deixa para alugar e com isso recebe o aluguel e com o próprio aluguel já paga o mortgage da casa, a prestação da casa e você tem um imóvel aqui nos Estados Unidos que vai estar te dando rentabilidade. Então acesse www.dtbfloridarealty.com e aí você vai poder conhecer melhor essa empresa fantástica que inclusive dá treinamento para corretores de imóveis no Brasil. Você tem muita gente comprando casas lá do Brasil mesmo, com esses corretores que são treinados pela DTB Florida Realty e atuam no mercado brasileiro vendendo casas e imóveis aqui nos Estados Unidos. DTB é a sua melhor opção. Xará, me conta como é que foi o início da sua carreira, cara, no São Paulo, chegando com 12 anos? Isso. Primeiramente, Xará, obrigado aí pelo convite. Fazia tempo que a gente Uhum. tinha marcado, mas muitas vezes a agenda não dá. Mas é uma honra e um prazer estar aí no Servos com a Bola com você e poder falar um pouquinho da minha história, do que o Senhor fez, né, na trajetória aí da minha vida. Sem dúvida. Sim, cheguei, um menino lá de Jaraguá do Sul, Araguá do Sul, Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul. Nasci em Campo Grande, Mato Aham. Grosso do Sul, e com 3 aninhos eu mudei para Santa A Catarina. família mudou para Santa E meu pai, Catarina. meu pai é dentista, então a gente mudou para Jaraguá do Sul. E aí, com 11 para 12 anos, eu tive a oportunidade de fazer um teste, primeiro na Portuguesa de Esportes, né? Aham. Ali no Canindé, naquele campinho de barro ali, que quem mora em São Paulo sabe o quanto é, 300 crianças, enfim, fiz um testezinho ali, era para acertar com a Portuguesa, o São Paulo viu, me levou, fiz um teste lá com o professor Pita, né? O número 10 aí de São Paulo, que sabe muito, que jogou Como muito. Eu jogava, como acho jogava. que Eu você pode assisti, falar não mais, joguei né? nem contra, nem. Mas assisti muito o Pita, que era um meia espetacular, né? Então, aí cheguei lá, fiquei uma semaninha, graças a Deus tive a oportunidade de fazer um treino aí com o time, fazer, né? Fiz uma peneirinha de 2 dias, depois ele me levou e me aprovou e foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque um menino sair de Jaraguá do Sul, de uma cidadezinha pequena, e mudar para São Paulo, numa cidade grande, com aquele desejo de jogar bola e de seguir uma carreira, né? Não é? A gente sabe que De não é realizar fácil. o sonho, né? De todo menino no Brasil, sonha em ser um jogador de futebol profissional, né? E esses meninos, eu estava pensando no outro dia, Marcelo, a quantidade de meninos que deixam suas famílias jovens, muito novos, né? Para já mudarem para um grande centro, para morarem no alojamento de um clube de futebol. E tem muitos que têm a possibilidade, né? E a sorte de jogarem em clubes grandes que têm toda uma estrutura, né? E mesmo assim
deve ser muito difícil ficar longe do pai, da mãe, dos irmãos, né, com 12, 13 anos de idade. Isso acontece, sempre aconteceu e acontece muito ainda nos dias de hoje, né? Não é fácil. A gente sai sempre do carinho da mãe, dos irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos e a gente sai e quando um fato interessante, quando chegava o final de semana, ficava 5, 6. Então, a tia da cozinha, né, do refeitório lá em Cotia, e a gente ficava 5, 6 ali jogando pedrinha, porque não tinha nada para fazer, se não tinha Sim, jogo. E é uma situação triste, porque a mãe liga, aquele tempo não era telefone, não tinha celular, não podia celular ficar que uma podia ver hora, pelo vídeo, não, né? Hoje deve não. ser mais fácil. Eu É, imagino que os meninos hoje, né, que estão longe das suas famílias, mas vivendo ali o sonho que sempre, né, tem de estar num clube grande, de poder buscar realizar esse sonho, né, para chegar a ser profissional. Hoje em dia pega o celular, né, e aí fala com a mãe, fala com o pai, o tempo todo vê os irmãos. Hoje deve ser bem mais fácil, mas na tua época, na na minha minha então, Na minha muito época mais era o difícil. cartãozinho de trinta unidades, quando você colocava, você dava oi para sua mãe contar alguma coisa e É, já caía, né. Não era fácil. A mãe sempre tem um coração, assim, um coração, sempre uhum, voltado para o filho, né. Falava: sim, "Filho, vem cá, volta para é, casa". E o meu pai não, sempre falou: "Filho, não importa o que você passar, cara, corre atrás do persista, teu corre atrás do sonho. seu sonho, papai tá aqui para te ajudar", enfim. É uma situação muito triste, que eu acho que cada jogador profissional que hoje, está jogando ou já jogou, tem essa história, porque não é fácil, né, Sim, esse decorrer. E muitas pessoas, muitas crianças nesse decorrer desse tempo, eles desistem, um claro. volta, né, tem uns cortes também que a gente sabe. Então, cheguei com 12 anos lá, não foi fácil, mas eu tenho certeza que o Senhor já tinha um plano perfeito para minha vida, né, Sem dúvida. e isso é E super aí importante. você foi, passando de categoria em categoria até chegar no profissional, conhecendo outros jogadores que também se tornaram, mundialmente famosos, né. A Sim. gente sabe que você tem uma relação com o Kaká de muitos anos de amizade, né. São compadres? São, E eu fui, né, padrinho do primeiro casamento e sou padrinho aham, do segundo casamento. O que Kaká legal. é história de irmão, né, história de quando eu cheguei lá com 12, depois com 13 anos, aí nesse período que eu ficava sozinho, chegou um tempo que o Kaká falou: "Não, Galinho, vem cá", ele me chama de Galinho, né, Uhum. "vem cá, agora a gente final de semana você não vai ficar mais sozinho, né". Aí tem toda a história da minha segunda família, que é a tia Simone, o tio Bosco, o Digão, Pô, bacana. que são fundamental, assim, também tem o Mário e a Alê, são pessoas que me acolheram, e hoje em dia que levaram a minha vida a conhecer Jesus, através da oração do Cacá. Eu tinha uma capelinha que é uma história bem engraçada, tinha uma capelinha lá em Cotia, e eu Que desde tem de até hoje, né. que tem até hoje, desde Hã. pequenininho eu, cara, pegava lá o meu terço, meu rosário, sentava lá e ficava uma hora conversando com Deus. Mas tem sempre aquele ditado que quando a gente não caminha com Deus, a gente não conhece Deus. Você tem que caminhar com o Senhor, você tem que caminhar com Ele. Então, aí chegou um tempo que o Kaká começou, ele falou para mim, comecei a orar por você. Falei, não, cara, eu quero que o Galinho conheça mesmo o real Jesus, né? Quem é o Senhor mesmo. E aí começou a me levar para casa, a gente começou a levar na Renascer, e aí eu aceitei a Jesus, e aí esse passo foi, Com quantos anos? Você lembra? eu lembro, foi com 15 anos. 15 anos. 15 anos eu aceitei Jesus. 15 anos foi o meu É. encontro com o Senhor e foi assim, um dia mais especial na minha vida depois do meu batismo, né? Então foi. Que maravilha. Você é o primeiro ex-atleta, ex-jogador que vem aqui no Servos com a Bola que aceitou Jesus com essa idade ainda, um adolescente, né, e começando a conhecer desde garoto os mandamentos de Deus, né, os princípios e Sim, valores que a palavra nos ensina. E eu acredito que isso aí deve ter te ajudado muito para você superar, né, essa disputa diária, né, porque para se tornar jogador de futebol profissional,
existe um processo que é um processo longo e árduo, porque existe uma competição interna fora dos meninos, além dos meninos que já estão dentro, federados e jogando, e que ao final de cada ano tem que mostrar que tem potencial para subir e permanecer no clube, ainda tem meninos que vêm de fora. Sim, E hoje em dia ainda tem o departamento do clube de scout que buscam meninos, né, no Brasil inteiro para poder trazer sim, para o clube. Então, antes, assim, a disputa ela era regional. sim, Então, você estava no São Paulo, estava no Corinthians, estava no Palmeiras, estava no Santos. Eram os meninos do estado que querendo entrar nesses clubes. E quem estava tinha que se superar a cada ano, tinha que mostrar evolução a cada ano para permanecer, sim, né? Só que hoje em dia, além dessa disputa regional, os meninos que moram são do estado de São Paulo, que querem entrar a todo momento, todo ano fazendo teste, o próprio clube sim. vai e busca no Brasil inteiro jogadores para trazer. Então, assim, você precisa ter muita resiliência, muita força de vontade. E eu acho que para isso, quando você conhecendo Jesus na idade que você conheceu, não tem a menor dúvida que te ajudou muito a ser forte, corajoso. A gente tem que conhecer a palavra Sim. para meditar nessa palavra e levantar a cada dia, quando pensar em desistir. Quem não conhece a palavra, desiste. Porque bate o desânimo, né, Galo? É, Bate a, a frustração, a saudade da família, as lesões que vêm. Mas quando você diariamente abre a palavra e você lê, né, seja forte e corajoso, não temas, não desanime, o Senhor teu Deus estará com você por onde amém. você andar. Você lembra Verdade. dessa palavra, e isso vai te dar força, né, para seguir em frente. É verdade. A gente, né, nesse nosso caminho, como você falou, caminho árduo, se a gente não tiver Jesus, se a gente não tiver nossa esperança mesmo, né, é muito difícil. O caminho é muito difícil. O caminho com Jesus é muito difícil. Sem Jesus, eu posso falar para você na minha vida que é impossível a gente caminhar sem a força, sem o Senhor nos estar guiando e levantar cada dia, porque, como você falou, tem muitas lesões, joga, não joga, é convocado, não é convocado, tem milhares de estações na nossa vida como jogador que a gente precisa do Senhor e abrir a palavra e falar assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Em Romanos 8:28 fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem. Aham. Se muitas vezes você passa uma lesão, tá passando a lesão, depois da lesão vai ter a vitória lá na frente. Se você passa por isso, vai ter a vitória lá na frente. Então, quando a gente tem essa certeza que é a palavra de Deus e que o Senhor nos promete que todas as coisas cooperam para o bem, quando você tem isso marcado no seu coração, todas as coisas, mesmo que seja que você pense que o teu caminho está errado, o Senhor tem um caminho certo. O Senhor, então, todas as crianças, os adolescentes que estão nos ouvindo, que eles possam conhecer a verdadeira palavra de Deus Sim. e possam, que muitas vezes você é dispensado. Cafu, quantas vezes foi dispensado São Paulo? É, o Cafu é um grande exemplo, porque parece que ele passou por mais de 10 peneiras Sim, até ser aceito pelo São Paulo. E isso é um testemunho que deve motivar vocês que estão vivendo esse processo agora, que foram no clube, treinaram, não foram aprovados, que estavam federados num clube, jogaram o infantil, jogaram o juvenil e chegou nos juniores, foram dispensados. Então, não desanime, né? Você tem que ter força, porque o esporte, ele ensina, né? Nos ensina a ter disciplina, sim, a ter força de vontade, a ter superação, mas o futebol vai além, porque assim, se você quer fazer atletismo, você vai fazer atletismo desde garoto, mas você vai estar na sua cidade, você vai sim, estar morando com a sua família, você não precisa sair da tua cidade para ir morar numa concentração, num outro estado, longe da família, para ser atleta, né, fazer qualquer tipo de modalidade de atletismo. E o futebol não, o futebol traz meninos do norte do país, Manaus, Pará, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, né, que sempre foram considerados grandes centros, e onde tem os maiores clubes
do país, né? Não tem nenhum outro estado, além do Rio e São Paulo, que tem 4 clubes Grande. de considerado clubes grandes e tradicionais. Ao longo de toda a tua passagem na base, quantas conquistas foram? Você lembra? Se você pôde vivenciar essas conquistas e porque as Ah, conquistas e derrotas nos fortalecem, com nos certeza, prepara para a vida, não. né? Eu consegui, a gente, né, o nosso Aham, grupo lá, a gente conseguiu ser campeão do Juvenil, do Paulista, da Taça São Paulo depois com o Júnior, que é uma. Hoje os meninos que estão disputando, né, tem vários times, mudou muito o conceito. aham, Hoje a Copa São Paulo lá é o maior que tem no Brasil e sim. para questão de visibilidade. Então, conquistei o Júnior, conquistei o Juvenil, tive jogando num grande clube, né? Não posso deixar de agradecer o São Paulo pelo carinho, cara, desses Sim. 8 anos, sabe? Muitos passam pelos clubes e esquecem o que eles fizeram por vocês. Vocês chegaram a viajar, jogar algum torneio internacional na época? Muitos, muitos. Barcelona, foi na Espanha, foi Alemanha, foi Peru, vários países que eu conheci, né, através do São Paulo. Então, assim, é uma coisa que eu só tenho a gratidão. Sempre lembro do São Paulo com uma gratidão enorme, sabe? De poder ter formado o É menino que saiu, orgulho, né? né? É orgulho de ter sido formado dentro de um grande clube e que te ajudou, sem dúvida nenhuma, para o resto da sua vida, tanto jogando como jogador profissional e fora também da sua atividade profissional, né? Porque os ensinamentos que a gente adquire ao longo de todo o processo de formação da base é que nos faz Estrutura. permanecer, mesmo depois que você encerra a sua carreira, né, com uma mentalidade vencedora, Sim, com né? certeza. Você vai ter novos desafios fora do futebol que você vai ter que lembrar de tudo que você passou no futebol quando você, né, tiver as barreiras para ultrapassar. Você vai lembrar daquilo que você fez quando jogava futebol e que você conseguiu superar, né? Dar a volta por cima depois das derrotas, das perdas de finais, né? De disputa de títulos, porque a vida, depois que a gente para de jogar, a gente continua tendo vitórias e tendo Sim. derrotas e tendo novos desafios que a gente precisa encarar e buscar sempre superar. Não, e a estrutura, né, que um time te dá para você passar todas as coisas o resto da sua vida, porque tem várias situações que Ah, muitas vezes a gente passou mais difícil. Hoje a gente tem uma situação pequenininha que a gente consegue passar, porque, sabe, a gente está fortalecido, a gente fortaleceu a nossa base. Então, como eu falei, gratidão aí ao São Paulo por tudo que fez pela minha vida, sempre vai estar no meu coração. e o São Paulo que te proporcionou vir para os Estados Unidos, né, e fazer a tua carreira toda profissional aqui na América. Como é que foi essa transição do São Paulo para o teu primeiro clube aqui na MLS? Então, eu tava num treino, né? Martins Vasquez jogou na seleção do México e Do tudo, México. é americano, era auxiliar lá do Sig Schmidt, foi para São Paulo, foi assistir um treino nosso e aí gostou de mim e de um outro zagueiro. E aí começou eu era promissor lá, né? Era um jogador que já tinha subido do júnior o profissional, então eles tinham um carinho especial, né? E aí essa transição não foi fácil, sabe? Porque em 2004, hoje a MLS é muito grande. Hoje a MLS tem, né? Inclusive times lá do Brasil, o Botafogo agora quer trazer um jogador do Atlanta, Isso. envolvendo bastante. Então, nesse tempo não foi fácil. Então, eu vim de empréstimo, fui para a França com eles, fazer uma pré-temporada. Então, teve todo mundo falando: pô, Galo, segura, você tá no São Paulo. Então, não foi fácil, né? Mas eu sempre tinha na minha cabeça que os Estados Unidos era um país e uma potência muito grande, e eu tinha certeza que como todos os esportes crescem aqui, o soccer ia crescer também. Então, vim passar um ano aqui. Inclusive, a gente foi a primeira parceria de Brasil com os Estados Unidos de time, né? O São Paulo O São veio Paulo, jogar então, na aqui. época, fez uma parceria de Isso. intercâmbio Com com o Los Angeles o Los Galaxy. Angeles Isso. Eles Galaxy. vieram jogar aqui Aham. e a gente fez um amistoso aqui através
da minha vinda, então foi legal. E aí eu fiquei um ano aqui no Galaxy e depois nesse período o São Paulo colocou a compra lá e naquele tempo era difícil, né? Você fala assim de 6 7 milhões de dólares para comprar um jogador, eles vão falar, calma, calma, não é assim, né? Então, e aí não entraram em acordo, eu voltei para o São Paulo de novo, aí fiquei um pouquinho no São Paulo, fui emprestado para o Náutico para jogar o Pernambucano, e depois desse tempo eu sentei com a diretoria lá com o Marco Aurélio e falei, eu quero muito pro Galaxy, quero muito, gostei muito da estrutura, a estrutura do Los Angeles Galaxy desde aquela época é assim, muito boa. Naquela época foi a época que o David Beckham já estava jogando no Galaxy ou ele veio Ele depois? veio depois. Veio Eu depois. saí um mês antes dele chegar. Tá. Então todo mundo fala, pô, Galo, teve que abrir Aham. o caixa pro David Beckham. Falei, não é assim, né? Então, não tive a oportunidade de jogar com ele, tive a oportunidade de jogar contra, né? Porque, como eu falei, fiquei 3 anos, eu fiquei no Galaxy, depois fui pro Dallas, né? Então, eu joguei um pouquinho no Dallas aí, mais 3 anos, e depois teve o Prek, que era o treinador do Chivas, ele já tinha fazia 5 anos que eu jogava, né? Então ele já sabia o jogador que eu era. Então me ligou e falou: Galo, Saragossa, eu quero que você volte aqui. E aí eu, como gostava muito de Los Angeles, tinha muitos amigos em Los Angeles, decidi voltar para o Chivas. E olha só que interessante, porque o Martin Vázquez, zagueiro mexicano da seleção mexicana, ele jogou grande parte da carreira dele no Chivas de Guadalajara. Sim. E eu joguei 5 anos em um clube de Guadalajara. Eu joguei muito Caramba. contra o Martin Vázquez. Com certeza, até hoje, ele deve lembrar de mim, assim como eu lembro dele, porque naquela época no México, eu cheguei no México na temporada 90 para 91, minha primeira temporada. Na minha segunda temporada, para renovar o clube, para me convencer a renovar o meu contrato, eu tinha feito uma pedida e eles, não, a gente não pode pagar isso, só pode pagar isso e tal, tal. E eu falei, não, isso eu não quero, isso eu não dá e tal. Aí eles, não, mas nós vamos te colocar de capitão do time. Então, pô, eu tinha acabado de chegar um ano só, tinham mexicanos com muito mais experiência e eles usaram esse artifício, né? Vou te colocar de capitão e tal, para nós confiamos muito em você, aquela coisa toda, aí eu acabei aceitando. E aí fui capitão do time nessa minha segunda temporada na Universidade Autônoma de Guadalajara. E aí a Federação Mexicana resolveu fazer uma vez por mês uma reunião dos capitães de todos os clubes da primeira divisão. E todo mês a gente ia para a cidade do México, lá para a sede da federação, para ter uma reunião de capitães. E o Martim Vasquez era capitão do Chivas e eu era capitão Legal. na Universidade Autônoma de Guadalajara. E a gente acabou fazendo até uma boa amizade, onde a gente se encontrava em Guadalajara, se cumprimentava e tal, batia papo. E isso é muito legal. Naquela época, eu pude viajar algumas vezes para cá, para os Estados Unidos, porque era comum de vez em quando, nas férias, pré-temporada, como hoje em dia Aham. também, os clubes mexicanos hoje já está uma coisa mais estruturada, mais organizada. Existe uma competição Sim. oficial entre os clubes mexicanos e os Estados clubes Unidos. americanos, mas naquela época não existia isso, e tampouco estava começando a CONCACAF Uhum. a realizar um torneio de clubes que eu cheguei a jogar no meu último ano, em 94 para 95. Eu já fui jogar contra o Saprissa, na Costa Rica, Joguei já também. começou uma competição na região da CONCACAF, mas logo assim que eu cheguei não tinha. Então os clubes vinham para cá para fazer amistosos, né? E eu conheci os Estados Unidos através de uma dessas viagens, rapaz. Passei um sufoco, o Xará. Uma vez veio eu e o Donizete Pantera jogava comigo, que é meu compadre, e a gente aproveitou e eles deram a opção dos jogadores que quisessem, podiam trazer as esposas. E a gente não tinha filho, foi logo no nosso primeiro ano de casado. Eu estava recém-casado e ele também casou, a gente casou junto, trouxemos as nossas namoradas lá, a gente jogava junto no Botafogo. E estava namorando e viemos junto para cá para o México e decidimos casar. E aí as esposas vieram também, primeira vez. Aí a gente foi, pô, sem falar uma palavra em inglês,
a gente cismou de querer fazer um passeio pela Califórnia. O clube fez o jogo amistoso e falou: ó, se vocês quiserem ficar mais alguns dias, a reapresentação vai ser só daqui a uma semana. Aí a gente empolgado, pô, alugamos um carro para passear, amigo, sem falar uma palavra em inglês. Passamos cada sufoco, Ai, xará. E eu não, acho que é normal e o brasileiro sabe o que sei. é isso. Vim, primeira vez querer meter a cara e visitar um país sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, sem ter orientação nenhuma. Naquela época não tinha GPS, a gente tinha que pegar o mapa e ver, "Ó, vamos para tal cidade", e olhar o mapa e ir para a estrada e, pô, aí é só furada, amigo. Mas Mas foi um sufoco que a gente hoje lembra, quando eu estou com Donizete, a gente lembra desse momento que a gente viveu, é muito legal. E aí aqui, para você, no início, como é que foi a sua adaptação, né? Quer dizer, a barreira do idioma é que você não sim. falava ainda o idioma, mas você, quer dizer, fortalecido porque você tinha Jesus contigo, para caminhar contigo, né? Na verdade, eu tinha Jesus e eu tinha minha esposa, né? A gente tinha acabado de casar lá no Brasil, casei novo, com 20 para 21 anos, e aí vim Aham. com ela, Carolina, né? Saragossa, Que é o que a maioria dos jogadores fazem, que né? é super importante, é a minha mão direita, é tudo na minha Claro. vida, né? Carol é especial. E aí vim com ela e como você falou, muitas barreiras, muita. Primeira coletiva que a gente teve, um fato engraçado, que ela vai até dar risada. Primeira coletiva, a gente tinha uma cachorrinha, né? A Pichu. E eu trouxe, né? Fazer companhia com ela. Ia viajar muito, então eu trouxe, deixei com ela. E a primeira, já chegamos já na coletiva. Todo mundo, vindo brasileiro, enfim, aquela coletiva. Aí o Martins Vasque vai e fala para minha esposa em espanhol, muito gusto. Ah, pra quê? A minha esposa já fala, já vem na minha orelha e fala assim: o auxiliar já tá me cantando, muito gosto, e eu não sabia Ela o que que era uma entendeu que coisa, ele e já falou: foi. Falei, "Gostei ah, muito é? da". Vou dentro dele, né? Não é possível, calma, se não é assim. E aí, depois a gente vai entender, enfim. E esse processo foi muito divertido, porque a gente vai no mercado, compra uma coisa, não é a coisa, volta totalmente diferente. Fui tirar a carteira de motorista, ele falou despacio, eu acelerava, e o cara falou despacio. Calma, e essa barreira é super engraçada, mas com a Você ainda deu sorte de vir para um clube, Los Angeles é reduto de mexicanos, né, então, sim, assim, é muito mais fácil e você ter ajuda, de pessoas dentro do sim, clube que falam espanhol, e o espanhol é mais fácil para fácil de nós entender. entendermos do que o inglês. Então, pelo menos se você tivesse ido por exemplo, para o DC United, em vez de para o Galaxy, ia ser mais complicado, né. Se você tivesse jogado no Philadelphia Union, Muito mais. né, seria muito mais difícil, porque é uma região que não tem tanto hispano, né, como Chicago também, É, enfim, vários outros clubes da MLS que não tem muito forte a presença latina, sim, da cultura inclusive latina, né. Em Los Angeles você pode falar o tempo todo, espanhol. espanhol e comer o tempo todo, da É. culinária mexicana, Eu, se eu, eu, você eu quiser, lembro que né. eu fui para a França, né? A gente fez pré-temporada na França e eu concentrei com Chris Albright, que era o lateral da seleção dos Aham. Estados Unidos. E zero inglês, aquele inglês de good morning, nem para comida, I'm hungry, É, tinha que ser thirst, por thirst, mímica, tinha que então ser por por mímica, mímica. ele falava inglês, o que você tá querendo? Eu falei, cara, ó, Aham. fome, fome, vamos comer, cara. Tô treinando 2 por fome, que hora que a gente vai comer? Sabe? Então, essas lembranças nos deixa feliz. O tempo que a gente passa não é fácil, né? Porque a gente vim primeiro saiu um menino de Jaraguá do Sul, ir para uma cidade grande, depois vim para um país grande, né? E Claro. sem essa língua. Mesmo que fale espanhol, quando a gente chega aqui, o espanhol não é fácil. Que você jogou no Sim, México, sim, sim. quando a gente vem, é meio complicadinho, né? Da gente tirar a carteira de motorista, enfim. Mas essas barreiras nos faz crescer assim de um jeito e sempre o Senhor nos colocando e fazendo aquela eh, rua perfeita para que a gente possa passar e vencer na vida. Possa caminhar. É isso aí. Você do Los Angeles, né, de uma cidade, Los Angeles, que é uma cidade, uma mega metrópole, né? Quer dizer, você de São Paulo
para Los Angeles, você não estranha nem tanto em sim, relação ao tamanho da cidade, ao trânsito, aquela coisa toda que você já estava sim, acostumado em São Paulo. Mas, depois de Los Angeles, você foi para Dallas, sim, que é uma cidade. O Texas é um estado também maravilhoso, né, sim. com uma qualidade de vida espetacular, mas é bem mais Bem tranquilo, mais pacato, né? bem, Bem mais tranquilo, uma cidade que não é não tem tanta confusão, sim. tanto trânsito, tanta, enfim, de tudo que tem uma grande metrópole como Los Angeles. E aí foi mais tranquilo. Onde você conseguiu assim ter uma melhor performance? Qual foi o clube que você assim teve o seu auge da tua carreira como jogador aqui nos Estados Unidos? Eu acho que no Galaxy foi muito importante, gostei muito, né, se eu fosse falar, no Galaxy, mas, Dallas e DC para mim foi super importante. O Dallas foi muito importante, porque o dia que eu fui trade, eu pedi no contrato que eles me dessem o green card. E isso foi um passo muito importante na minha vida, na vida da minha família hoje em dia, né. Eu cheguei lá e falei: "Cara, eu vou assinar com vocês", mas eu tinha 3 opções, tinha o Toronto, tinha o Columbus e tinha o Dallas. Claro, daí conversei com o empresário falou: "Cara, Columbus não é uma cidadezinha pequenininha, Toronto é mais difícil, é sabe?". E aí acertei com Dallas e na hora eles falaram: "Cara, não tem problema nenhum, em 3, 4 meses você tá com o seu green card". E isso que aconteceu, né. Acertei com Dallas, comecei o processo, em 4 meses naquela época não tinha muita burocracia, né, de tanto que eu até tirei no Brasil, voltei, 4 meses eu estava com o meu green card. Então, eu acho que foi o meu auge foi no Dallas e depois um pouquinho no DC United. É, porque assim, de Los Angeles para Dallas, em termos de clima, você não sente tanto como você sentiria se fosse jogar em Toronto, que Sim, aí tu são tem 6 meses de nevando e tal, o inverno é muito mais o rigoroso, próprio né. Columbus também é muito Columbus frio. também É. é muito rigoroso o inverno. Essa semana passada eu assisti um jogo da MLS que os caras Nossa, jogando na neve Salt de Lake, Salt Lake. Salt Lake City. Exatamente, eu até postei, eu acho interessante como que eles não param o jogo. Por que que eles como é que você chegou a jogar alguma Teve vez uma assim? teve uma história muito curiosa depois, né, que eu passei por Dallas, cheguei no DC United e a gente ia fazer a semifinal da conferência. Primeiro já teve algumas coisinhas que a gente teve que mudar, a gente classificou era DC United e e Red Bull. Então a gente classificou melhor que eles, era para fazer a segunda em casa. Aí teve alguma coisa, ia nevar nesse tempo, então eles mudaram para DC, jogamos lá em DC, empatamos em DC e agora ia jogar a segunda perna lá em Nova York. Aí chegamos em Nova York, um dia antes, no dia fomos pro estádio, começamos uma neve, 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 nós já bravo, porque já tinha trocado o jogo, então a gente estava já aquecendo na neve, os caras puxando a neve, aquela confusão total. E aí teve um jogador aí do Red Bull, falou: "Não, a gente não vai entrar pra jogar. Não vamos entrar pra jogar não". O Thierry falou: "Cara", o Henry falou: "Não vamos jogar". "Não, mas como assim?". Nós lá dentro do campo, já aquecido, não, o Henry falou assim: "Aqui eu não jogo, não vou jogar". Chamou os juízes: "Ó, nosso time não vai jogar". E aí depois daquela 1, 2 horas, cancelou o jogo, jogou no próximo dia. E Aham. aí o próximo dia o campo já estava a neve estava tudo em volta do campo e a gente jogou e aí, aconteceu que a É, gente mas ganhou. esse jogo do Real Salt Lake contra o New York É, Red Bull, aham. inclusive. Cara, a bola rolando, eles botam a bola vermelha, Sim, né, aquela bola sim, laranja, sim. o campo totalmente branco, devia ter ali, sei lá, quase um palmo de neve, Sim, e os caras jogando, a bola rolou, o cara deu passe, driblou e tal, todos os gols foram feitos, né, o jogo acho que terminou 3-0 para o Real Salt Lake. sim. Eu falei: "Gente, como é que pode jogar assim com a neve?" E ainda em Salt Lake tem altitude ainda. Poucas pessoas sabem, mas em Salt Lake já tem altitude. Salt Lake, Aham. Colorado, já tem altitude. Então se torna mais difícil jogar lá. E com neve, é que na verdade a neve para quem tá olhando é uma coisa, parece muito estranho.
para quem tá jogando, não é estranho. Porque a bola rola, claro, volta e meia tem muita neve, como tinha no Salt Lake, tinha muita neve, então a bola até às vezes parava. Eu não sei qual é a situação que o árbitro, ele vai falar sim ou não. Não sei dessa situação, acho que é muito pessoal, porque não tem uma regra. Porque depois que a gente viu esse jogo do Salt Lake É, porque eu achei que, por exemplo, tivesse isso fosse uma regra, pô, vai ter o jogo, tá marcado o jogo, mas aí uma hora antes nevou, o campo ficou todo branco, cancela. cancela o jogo. É o que Eu aconteceu imaginava que comigo. pudesse ser É o que isso. aconteceu comigo. Eu achei que, assim, você tá jogando, começou o jogo, o gramado verdinho, não tá nevando, só frio. Aí começa a cair a neve durante o jogo, aí não tem como parar, né? Sim, Eu acho que Real Salt Lake deve ter sido isso que aconteceu nesse jogo. Devem ter começado o jogo sem a sem a neve neve, e ao longo do jogo teve. começou a cair a neve e aí A gente vê muito no futebol americano, né? O futebol americano tem muita neve e também. eles. Eu acho que é uma atração americana, eu acho que é mais uma cultura deles. Porque o que gerou esse jogo no mundo? Você postou no teu Instagram. O que gerou para o mundo esse jogo aí? Muitos criticaram, muitos falaram, cara, tem que jogar. E eu acho que, cara, eu tava vendo lá no Brasil, teve jogos da Copa do Brasil que encheu de água. Rodinho, Sim, tira, sim, rodinho, sim. balde, balde, e teve uns que jogaram e teve outros que. É, inclusive, semana passada, não lembro exatamente qual foi o jogo. O jogo foi marcado à noite, acho que foi quarta-feira à noite, e aí choveu tanto que eu acho que eles pararam, encerraram a partida ali e a partida continuou no outro No dia. outro Acho que dia. foi no Nordeste, Isso. É, eu também porque não lembro. eu vi que saiu um ou dois gols, o Sim. campo encharcado, a bola parando na poça d'água e tal. E no dia seguinte, o mesmo jogo, saíram mais 2 gols, acho que foi Fortaleza, Fortaleza. acho que foi Fortaleza. Fortaleza e alguma coisa. É, e no Brasil o árbitro decide, Sim. né, se tem condições ou não em É, função do estado eu do realmente não sei do aqui nos Estados gramado. Unidos se eles. Não sei qual que é. É curioso, né? É até bom a gente ir atrás e saber qual é o regulamento. Como você falou, começou a nevar, segue o jogo, ou tá nevando, o campo tá branco, começa o jogo. É muito difícil, né? Se tiver muita neve para começar o jogo, como tinha no meu jogo. Começou a nevar muito, a gente estava aquecendo e a gente, legal, aquecendo, jogando e a China ready para jogar. Já aí veio o Thierry Henry e falou: "Não, calma aí, não é assim que funciona, vamos amanhã a gente joga". Então, Galo, e na sua caminhada com Jesus, né, desde 15 anos no futebol, futebol profissional, você veio garoto para cá ainda, que a gente pode se dizer, com 21 sim. anos, 22 anos aqui para os Estados Unidos. E como foi a sua caminhada com Jesus aqui nos Estados Unidos? Você teve companheiros de equipe que também conheciam a Jesus, que se reuniam para ler a palavra em espanhol, por exemplo, já que você jogou, né, em Los Angeles e tinha uma presença forte de espanhóis, porque os Estados Unidos é o país mais cristão, acho que tem no planeta, Uhum. né? Eu vi estatística que o estado, não sei se atualmente esse é o percentual de cristãos, mas eu li que os Estados Unidos já teve um percentual de 80% Sim. da população como cristã. Uhum. Então, assim, é um país que eu aprendi desde que eu cheguei aqui nesses meus quase 7 anos, eu pude realmente perceber, né? E Deus tinha esse propósito para minha vida, porque do nada ele tocou no meu coração e no da minha esposa e mandou que a gente viesse para cá, arrumasse as malas e viesse para cá, para os Estados Unidos. E aqui eu tenho vivido provações, eu tenho vivido eh, momentos que eu tive que depender totalmente de Deus para que eu pudesse superar, né? Isso já nas minhas atividades profissionais aqui. Mas eu, assim, ficaria pensando, às vezes eu fico pensando como teria sido a minha carreira como jogador de futebol se eu tivesse conhecido a Jesus ao longo da minha carreira ou antes, né, de me tornar profissional, onde eu teria chegado, né, tendo o suporte, o socorro da palavra de Deus para me ajudar a superar situações no qual eu vivi que foram muito difíceis, que eu acabei superando,
Mas imagine você, por perder uma Copa do Mundo numa final Nossa. onde você sabe que o povo todo tá esperando que você dê para eles essa alegria e a vitória não veio, a conquista não veio, enfim. Teve momentos aqui na sua carreira nos Estados Unidos que você pôde vivenciar a presença de Deus para que você pudesse superar algum problema que você teve, alguma situação difícil que você enfrentou? Gonça, Xará, começou desde o Brasil, né, cara? A gente foi fazer um aconselhamento de casal, eu e minha esposa, e sentando com a bispa não conhecia a nossa vida. As primeiras palavras que ela falou para mim, não sabia de nada, eu não sabia de nada. As primeiras as palavras que ela falou, ó, vejo malas, vocês não vão ficar no Brasil. E aí, isso era janeiro. Quando foi março, eu acertei com o Galaxy. Então, eu já sabia do propósito, já sabia que Deus ia me trazer para cá, né? Porque quando a gente caminha com o Senhor, a gente confia nele. Então, aqui foi muitos, sabe? Milhares de, pô, lesões. Tive lesão de joelho e sempre o Senhor me confirmando que Ele estava na minha frente, que o propósito era melhor. Tive lesão de posterior numa semifinal quando eu joguei com o Houston e nos momentos que eu estava arrebentando, e aí lesionei no primeiro jogo, e era impossível jogar o segundo jogo, e o Senhor me colocou no campo para que eu pudesse honrar Ele. Então, várias circunstâncias que muitas vezes a gente, como jogador, eu acho que já passa. Se não passou em 100%, passa em 99%. Fala assim, cara, já deu para mim. Eu acho que não vai dar mais. Eu acho que chegou o final da minha carreira. Eh, em 2015 para 16 eu parei e como jogar uma peladinha, o Ney Franco, que você conhece, o Marcelo Serrano, eu jogando aí a pelada do Galo, enfim, o Ney Franco falou: "Não, cara, você não pode parar, você tá voando". E aí depois que eu encerrei a carreira em 2019 e 18, o Marcelo Serrano me liga e fala: "Cara, a gente tá fazendo um time aqui em Austin e a gente quer você como capitão, a gente quer você aqui para formar um time. E depois você vira diretor". Eu falo: "Não, professor, parei, não aguento mais lesão, sabe? Até aqui o Senhor me abençoou, eu acho que acho que o Senhor tem outro plano". E aí o Senhor me convenceu de ir até Austin depois de parar de 2 anos. Eu parei de jogar, e aí como eu gosto de cuidar, gosto de se alimentar bem, o Senhor tinha um outro plano para mim. Conhecer Austin, falar da palavra, começar um estudo lá. Então, sabe, essas coisas que o Senhor faz nas nossas vidas é coisa. Então, sem Ele, nada aconteceria. Esse Então, time do Austin foi o mesmo time que estava o Kleber Gladiador? isso, tava o Kleber Gladiador, o mesmo, Austin. E foi muito, porque eles sabem que eu sou apaixonado por Fórmula 1. É o meu, sabe, o que eu mais amo, assim, de esporte, De sabe? De lazer, lazer, claro. assim, é coisa. Então, o diretor com o Marcelo, eles pegaram o FaceTime, pegaram na reta, porque eu já joguei na MLS, joguei no Brasil, joguei em vários clubes grandes, mas igual o que eles fizeram. Você imagina uma pista de Fórmula 1, que hoje em dia a Fórmula 1, uma pista de Fórmula 1, o dono fazer um estádio dentro, na curva 15, na curva 16, fazer um estádio e um centro de treinamento lá dentro, Caramba, dentro do dentro circuito dos de circuitos Fórmula Américas. 1. Caraca. Aonde é Fórmula 1, onde é Fórmula Índia, onde de moto também. E aí o diretor pegou e fez um FaceTime da reta. Falou: "Ó, deixa eu falar para você, tem 2 coisas. Aqui vai ser o estádio e aqui vai ser o seu escritório quando você parar. Na reta da Fórmula 1. Você não gosta disso?". Falei: "Eu sou apaixonado". E como também queria jogar, né, sabe, é sempre o desejo de querer voltar, de querer jogar, saber que você e ainda quando tem um treinador falando: "Pô, você não parou, ainda não deu, né, tem mais alguma coisinha para você dar". Então, aceitei e fui para lá e foi uma benção. E você pôde encontrar outros jogadores brasileiros nesse time, né? Sim, joguei com o Conca também, o Conca estava O lá. Conca estava lá, Sim, o Conca estava o lá. Kleber estava lá, Kleber, o André Lima estava lá André Lima também. estava lá. Sim.
A E gente aí formou. vocês tiveram oportunidade de poder conversar sobre Jesus, ou seja, ler, fazer a leitura da palavra. Sim, Porque, assim, todos nós que viemos para um país diferente, né, temos que aprender uma cultura diferente, um idioma diferente. Eu vejo que é fundamental a gente se fortalecer, né, e estar ao lado de pessoas que também compartilhem da mesma ideia, do mesmo sentimento, né, que tem, assim, o mesmo desafio e que pode um tá dando suporte para o outro. E, além disso, você quando nesse ambiente as pessoas também buscam a Jesus, eu acho que deve facilitar, né, deve favorecer para que as coisas caminhem conforme, a gente imagina, que a gente pensa que vai caminhar. E isso, hoje em dia você mora aqui em Orlando, André Lima também mora aqui em Orlando, e você, pô, é um servo de Cristo, assim como André Lima também hoje é um servo de Cristo. E isso eu acho que como é que foi essa convivência de vocês lá, os brasileiros com os americanos, com foi muito legal, eu sempre o eu e minha americano tem essa também essa cultura como nós temos no Brasil, né, dos que seguidores de Jesus, de se reunir para fazer a célula em casa, para ler a palavra. O americano também faz isso? Isso é tem. algo que eu tenho curiosidade de saber. A gente depois que a gente foi para Dallas, a gente começou a frequentar brasileira e americana, né. Claro, a gente aperfeiçoar o inglês, também conhecer a cultura, porque muitas vezes se a gente vem eu falo muito por Orlando, porque muitas vezes os brasileiros chegam aqui e se junta só com brasileiro, acaba não conhecendo a cultura, né, porque é Exato. difícil, eu sei que é difícil a língua, tudo, mas se o brasileiro vir um pouquinho para Orlando ou para qualquer lugar e conhecer um pouquinho da cultura deles, é legal. Lá a gente ia numa igreja brasileira e depois na americana também. E aí a gente formou uma célula lá no americano e foi muito legal. Foi assim, uma experiência legal de conhecer um pouquinho mais a estrutura deles, saber também que eles não são igual a gente, né, a gente gosta muito da resenha, a gente gosta muito do afeto, do carinho, eles são um pouquinho mais seco, mas eles têm também os encontros deles, eles têm o estudo da palavra, e foi bem legal a experiência que a gente teve lá. Isso, e é um projeto que depois que você jogou, você encerrou a sua carreira ali definitivamente, né, e não quis permanecer na cidade e exercer uma outra função dentro do clube, porque você preferiu voltar aqui para Orlando ou porque o clube, mudou o planejamento? O que que aconteceu Não, eu depois? joguei um tempo e virei, diretor do time até dezembro, né, aí acabou o nosso contrato, minha esposa e meus filhos gostariam muito de ficar lá, mas eu gosto muito de Orlando. Eu sabe, eu tenho um carinho por essa cidade, eu tenho as coisas aqui é tudo mais fácil, recebe muito pô, minha casa sempre tá cheia de gente Lá visitando, visitando, porque tem e muitos amigos do Brasil que vêm todos os anos para cá e a gente mata com a saudade com mais facilidade, Não, digamos assim, e né. um voo, se você quiser tomar um café da manhã amanhã lá em São Paulo, você compra um voo hoje e amanhã tá lá. É um pouquinho mais difícil em Austin, em Los Angeles não tinha, Dallas, né, então, e como a gente já tinha casa, tudo formado aqui, eu falei e a Carol queria sair de uma casa, queria para outra, eu falei: "Não tem problema, eu vou te dar a casa que você deseja, a casa que, né, que a gente vai Claro. crescer aqui, vai". E aí eu mudei pra cá. Aí acabou o contrato de Austin e eu voltei pra Orlando. E hoje em dia como é que você vê, o futebol aqui nos Estados Unidos? Você que vivenciou todo esse processo de crescimento do futebol no país como jogador, e agora com mais experiência, já não jogando mais, não estando dentro das 4 linhas. E como é que você vê esse cenário, a evolução do futebol aqui nos Estados Unidos? Você atualmente tem trabalhado com formação também de atletas, dá treinamento privado. Como é que está sendo essa nova fase do Galo aqui em Orlando? Além da pelada do Galo, o Galo tem uma pelada que já é muito tradicional aqui, que é a pelada do Galo. Uhum. Toda semana, né, ele consegue reunir vários brasileiros e latinos também, porque não são só Sim. brasileiros. E recentemente ele fez uma Copa Galo, e eu fui lá assistir alguns jogos, ou seja, quantos times
tiveram A gente, participando? a gente começou com 8 times, né, na primeira Copa Pelada do Galo, e agora a gente foi para 12 na quarta. E agora, se Deus permitir, a gente vai para 16 com feminino e over 40 agora na Aham, próxima edição. Então, esse é, eu sempre falo que a pelada do Galo não é uma pelada, é um ministério onde a gente possa passar carinho, amor, onde a gente pode orar, a gente se reúne para orar também. Então, eu levo sempre para a palavra do Senhor, sempre. Eu acho que onde a gente pode ajuntar pessoas e dar exemplo e ter comunhão, isso aí tem que se virar o teu ministério. claro. O teu ministério. Então, a pelada é muito legal. Nossa, eu amo jogar futebol, tudo, mas em princípio é o respeito e é o ministério. E depois eu sempre falo que a bola vem em segundo plano, né? Primeiro vem Tem que ter o um ministério. propósito. É igual Isso, aqui o Servos certo. com a Bola. Quando eu conversei com o Gilmar, aliás, um abraço para o Gilmar. Gilmar, mais uma vez, está desfalcando o nosso time aqui. Meu companheiro de zaga ainda está viajando. Muita trabalho dele, né, e da Aline, ele tem que acompanhar, são muitos shows e tal, então ele não pôde estar presente aqui nesse episódio de hoje, mas semana que vem ele estará, com certeza, porque ele está voltando aqui para Orlando essa semana e eu espero tê-lo na próxima segunda-feira com a gente. Então, assim, o propósito é o que move as pessoas, né? Sim, E depois que a gente conhece a palavra de Deus e a gente medita dia e noite nela, a gente começa a pensar em fazer coisas que agreguem e que possam somar cada vez mais para o ministério de Cristo, né? E esse foi o meu propósito para fazer os Servos com a Bola, de poder compartilhar com vocês, né, não só meninos e meninas que gostam de jogar futebol, que sonham em se tornar jogadores de futebol profissionais, mas a todos vocês que são torcedores e apaixonados pelo futebol e que eu tenho certeza que a história de cada jogador que tiver aqui, cada ex-jogador que vem aqui, tem muito para compartilhar com vocês, da história de vida dentro do futebol e também fora do futebol, né? Porque o futebol exige superação sim, a cada semana, né? E o torcedor, ele cada vez mais, conforme o tempo está passando, né? O futebol está evoluindo, o mundo está evoluindo, a paixão do torcedor pelo seu clube do coração, a paixão pelo futebol, eu sinto que ela também vem aumentando. sim, E a gente não pode deixar de estarmos atentos às coisas que têm acontecido no futebol, né? Então, assim, eu vejo que pela falta de entendimento da palavra de Deus, do amor de Cristo, as pessoas estão se deixando levar muito fácil pela ira e pelo ódio do inimigo. E dentro do futebol, a gente tem visto a cada semana episódios de torcedores se agredindo entre si, torcedores que torcem pelo mesmo time, que têm a mesma paixão, se agredindo, né, brigas na torcida do clube. Torcedores têm agredido os torcedores rivais, que eu acho isso uma falta de entendimento total da palavra de Deus, né, do amor de Jesus, onde o mandamento número um é amar ao próximo, né, amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, as pessoas estão sem nenhum conhecimento da palavra a ponto de o simples fato de você estar com a camisa do seu clube do coração me fazer te odiar sim, ou querer te agredir porque você eh, escolheu amar a um outro clube que não aquele que você ama. Então a gente precisa se mobilizar, né? Nós que conhecemos a palavra e que temos a possibilidade, através das nossas redes sociais, através da mídia no geral, a gente precisa falar desse amor de Cristo, a gente precisa falar do que a palavra nos ensina para que as pessoas possam começar a conhecer. Eu tenho certeza, Galo, que se o torcedor que conhece a palavra, né, que segue os mandamentos, os princípios que estão na Bíblia, ele jamais vai estar agredindo sim. o próximo, ele jamais vai deixar de respeitar o direito que o próximo tem de escolher gostar do que ele quiser na vida,
né? Não só do time do coração, mas da pessoa que ele quiser, dos objetos que ele quiser, enfim. A gente precisa estar unidos nessa fazendo uma corrente, orando muito. Eu costumo, de fato, orar, e quando eu vejo episódios como esse, eu falo: Senhor, entre na vida dessa pessoa, que ela possa conhecer os torcedores, que não se deixem levar pelo inimigo dentro dos estádios de futebol, que entendam que o futebol foi criado por Deus para que nós possamos celebrar a vida. E o esporte, ele nada mais, não tem nada mais inspirador, na vida do que o esporte, Sim. né? Porque, independente da modalidade, vai ter sempre, num jogo de qualquer esporte, vai ter sempre um que vai ganhar e um que vai perder. Então, o que ganha, ele tem que procurar ter conhecimento e entendimento de que a vitória ela é para glorificar o Senhor e é para fazer ele crescer, se sentindo realizado por ter alcançado uma meta, um objetivo. E aquele que perde, ele tem que saber que a derrota faz parte da vida para que ele possa também se superar e crescer e melhorar como ser humano, né? Então, não existe só melhorar como um atleta, né? E o esporte, ele, a cada semana, independente da modalidade, do país, da parte do mundo que você possa estar, né? Tem esportes que são muito praticados somente num país ou numa região do mundo e não em outras. O, a essência é a mesma, o propósito de Deus, eu acredito que para criar todas as modalidades esportivas, o propósito dele é para o crescimento do povo dele, né, da humanidade. Imagine tivesse só uma torcida, que triste que seria, né? Porque as torcidas, se você for ver, as torcidas beleza o estádio, né? Todo mundo cantando, todo mundo desfrutando do futebol, que é lindo. Cara, a Claro. gente que é apaixonado pelo futebol, a gente sabe que ter torcedor. Agora você joga um jogo sem torcedor, ou só com um torcedor, ou com. Sabe? Então, que a gente possa mesmo, como você falou, Xará, a gente possa orar e possa pedir a Deus que possam, sabe, ir com crianças, com família, com as esposas e torcerem para seus times lá mesmo. Tem uma palavra que eu medito dia e noite, que está em Provérbios 3 e que diz, por coincidência, é Provérbios 3 versículo 7. E é muito sábia, porque Deus nos diz da seguinte forma: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Então, existe uma relação, né, do que você pensa, do que você vê Uhum. e do temor ao Senhor, para que você se aparte do mal, né? E tem uma consequência para isso, né? E diz Deus que se você fizer isso, você terá saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos, Sim, né? E assim, quando você conhece uma palavra como essa, eu acho que você consegue refletir a ponto de não se deixar influenciar por outras pessoas, pelo inimigo, né? Porque a gente vê que as torcidas organizadas são vários integrantes, várias pessoas, mas com o mesmo pensamento, sim, o pensamento do mal, sim. né? Pensamento de querer agredir torcedores de outras torcidas, né? E sem esse entendimento aqui. É verdade. Por isso eles estão dominados pelo mal, que não conhecem a palavra de Deus. E cabe a nós que conhecemos compartilhar, né, Galo, essa palavra. E isso aqui nos Estados Unidos, nós não estamos vivenciando essa cultura, porque o americano tem esse entendimento e eles vão aos estádios, né? Sim, Você, ao respeito. longo de toda a tua carreira, acho que nunca teve nenhum tipo de possibilidade de um torcedor ir para cima de você para te De jeito. agredir ou te xingar por você ter perdido um jogo, né? E no Brasil isso se tornou algo como se fosse natural, né? O time
às vezes perde, mesmo lutando, Sim. fazendo aquilo que tinha sido planejado, mas o adversário simplesmente foi melhor, executou melhor, trabalhou melhor. Mas o torcedor ele jamais entende isso no Brasil, na nossa É, cultura. Ele não admite que o time possa perder sem que ele se sinta no direito de xingar, de querer agredir os jogadores, os dirigentes, de querer vaiar, atirar coisas dentro do campo. Então, eu sei que você que está me assistindo, está assistindo Servos com a Bola, eu sei que você é torcedor de algum time, que você tem uma paixão por algum time. Mas pense nisso, né? Pense no que Deus nos ensina através da palavra dele, através da Bíblia. Eu acho que você vai ter, se você entender isso, você vai ficar com o coração muito mais leve, né, Xará? com certeza, não. A palavra quando a gente conhece, ela nos liberta, né? Aham, Toda hora que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem a palavra de Deus. Então, se a gente conhecer mesmo a palavra, ela vai nos libertar e não vai acontecer isso aí nos estádios, né? A gente vai, o que eu sempre falo, mais amor, menos ódio. Isso que a gente está precisando. E sim, a gente que conhece a palavra, a gente precisa se posicionar. A sim, gente precisa mostrar que o Senhor é amor, que a gente precisa ser carinhoso com as pessoas, que a gente precisa ajudar as pessoas e que a gente precisa se posicionar como servo de Deus e fazer as coisas claro. certas, porque o Senhor quer que a gente faça as coisas certas. Ajuda, a mão, a nossa mão nunca pode estar cheia, ela tem que estar vazia, porque quando ela está vazia, ela pode ajudar uma pessoa a se levantar. Quando uma mão está cheia, tem que passar para outra e servir a outra, porque todo mundo passou um tempo difícil. Eu fico imaginando várias pessoas que vêm do Brasil achar que os Estados Unidos é fácil. Não é fácil. Só que quando você tem uma família e um apoio, se torna mais fácil. Então, a gente, como servo de Deus, se posicionar e falar assim: ó, eu vou ajudar, eu quero transformar e eu quero mudar. Principalmente o que a gente está vendo nos estádios, que a gente está vendo em várias outras coisas, porque muitas vezes é um matando o outro, destruição. E se a gente transbordar o amor que o Senhor nos dá e que o Senhor tem para as outras pessoas, a gente vai poder ajudar. Até muitas pessoas podem falar que o mundo, né, tendo guerra em Israel contra a Palestina, guerra na Rússia, mas Jesus já tinha Sim, falado, isso na palavra. isso está na Bíblia, que essas guerras aconteceriam. E por isso ele veio ao mundo, para nos ensinar o amor dele e como fazer para a gente lutar contra o inimigo em relação a tudo isso que vem acontecendo, né, nos dias de hoje. E o caminho é somente esse, é a palavra de Deus, para que a gente possa renovar a nossa mente e transformar, ser transformado através do Espírito de Deus. E isso eu tenho certeza que você que está nos assistindo, né, e se você tiver um dia a possibilidade de abrir uma Bíblia, faça isso. Tente buscar ler, mesmo que você não tenha o entendimento naquele momento do que está te dizendo Deus através da palavra dele. Mas seja curioso, busque alguém, um amigo, um familiar que conheça a palavra, que possa tirar tua dúvida. Eu tenho certeza que você vai poder renovar a sua mente e alcançar tudo aquilo que você deseja na sua vida, porque é isso que Deus quer, né, Galo? Que a gente possa ter uma vida próspera e abundante, que a gente possa ter a nossa mente renovada e procurando servir ao próximo, amando ao próximo como a si mesmo. E é isso que falta, né? E o futebol é o caminho para a gente poder levantar essa palavra de Deus para as pessoas, porque é tão bom, né, quando a gente está dentro de um estádio de futebol, a sensação que a gente tem, a alegria que a gente tem quando o nosso time vence, e sem que a gente possa ter uma euforia exagerada a ponto de se embriagar por isso. Você não precisa se embriagar para sentir a felicidade da vitória que o teu time te proporcionou, não precisa, né? Porque às vezes você ultrapassa o limite, você pode acabar
ao invés de permanecer uma felicidade, você pode se envolver em algum tipo de acidente por estar fora de si, em Sim. função da bebida que, que você exagerou, né, na euforia da comemoração de uma vitória. Assim como a tristeza da derrota, a frustração, ela faz parte para que você possa crescer. E você não precisa agredir ninguém, você não precisa tratar mal ninguém, principalmente a sua família, quando você volta para sua casa chateado, triste, porque seu time perdeu o jogo, perdeu uma final, não foi campeão. Isso não é motivo para você descontar a sua frustração em ninguém, né? Então eu falo isso com muita propriedade, porque eu já tive dentro do campo, vivi tudo que de sentimentos possíveis dentro de um campo de futebol e também agora tenho vivido há muito mais tempo do que eu vivi dentro do campo de futebol, vivendo fora, né? Torcendo pelo meu time do coração, sofrendo com as derrotas do Botafogo, mas me alegrando também muito com as vitórias. Eu sei que falta títulos, né, Galo? Você, como São Paulino, também, eu vi que você vibrou há pouco Tô tempo, estava lá no feliz. Brasil, vibrou com a Copa do Brasil no passado, e foi muito legal ver você, ver o Kaká, pô, seus familiares curtindo essa vitória. Isso é bacana, quer dizer, eu não, é lógico que eu quero viver isso como torcedor do Botafogo. Quero que meu filho sinta essa mesma emoção de ser campeão da Copa do Brasil, que o Botafogo nunca foi. Mas isso nunca vai ser motivo, se o Botafogo jogar uma final e perder, de eu me sentir no direito de agredir Sim. o torcedor do outro time que está vibrando, que está comemorando. A gente precisa pensar nisso, né, Foi muito Xará? legal. Fui com o Matheus lá pro Brasil e a primeiro título dele. Matheus, meu filho E, também chama Matheus, né? então, é Nós somos assim. Xará no nome e nossos filhos também são Xará. Então, é como você falou, né? A gente tem que torcer, respeitar. E também falar para as pessoas que não conhecem Jesus que possam encontrar Jesus, que possam caminhar com ela e ver que Deus tem um propósito na vida deles, porque muitas pessoas não sabem, muitas pessoas têm, ó, eu não sei onde ir, eu não sei onde prosseguir. Conversa com o Senhor, conversa com um amigo que vai para a igreja, que você possa conhecer realmente o que a gente veio fazer aqui. Que aqui a gente tem um propósito. E o propósito de servir o Senhor e de viver uma vida abençoada. Hoje eu tenho 2 filhos, o Mateus e a Bia, foi o maior presente que eu ganhei. E sei que todas as coisas que acontecem na minha vida são propósitos do Senhor. Que eu continue, todos os dias a minha oração é que eu continue respeitando o Senhor e tendo temor, que a gente precisa Sim, ter, né? é isso Temor e aí. de fazer as coisas que Ele nos deseja que a gente faça. E nós vamos encerrar os Servos com a Bola de hoje com uma palavra que diz: confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Pensei nisso. Eu espero que vocês tenham uma semana muito abençoada. Galo, mais uma vez, obrigado, irmão, É tá, isso. por ter vindo aqui, por ter compartilhado a sua história. Agradecer mais uma vez a Tite Caro, Alto Seios, que nos ajuda aqui patrocinando o nosso podcast, a RJ Mais Investimentos, Soluções Financeiras Completas, a ULA América, Escola de Inglês, a sua melhor opção para você estudar inglês aqui nos Estados Unidos. Conheça a ULA América, Escola de Inglês, e a DTB Florida Realty, imobiliária. Se você quer comprar sua casa aqui em Orlando, acesse o site da DTB, www.dtbfloridarealty.com. Eu agradeço a vocês, curtam o nosso episódio, compartilhem com os amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal e compartilhe, porque eu tenho certeza que a nossa resenha aqui do Servos com a Bola vai inspirar muito você, vai inspirar muito seus amigos, seus filhos, enfim. Se você quer ser um jogador de futebol, se liga aqui na dica dos Servos com a Bola. Que Deus abençoe vocês e vocês possam ter uma semana maravilhosa.